Bom dia, pessoal, um prazer novamente estar com vocês, tá certo? Espero que todo mundo esteja bem, com muita paz, com muita saúde, vocês e vossos familiares. Estamos quase finalizando nosso livro didático, a unidade 2, tá certo? A gente tem progredido bastante, desde já eu parabenizo você, que tem se empenhado, que tem assistido às videoaulas, que tem assistido o Tira Dúvidas pelo Zoom, que tem participado, que tem entregado atividades, que tem participado na hora do desafio, né? Então isso é muito importante, a gente se sente gratificado com esse esforço de vocês, né? Que tem sido um esforço nosso, né? de preparar essas aulas, né? De buscarmos o melhor, né? E também vermos essa participação de vocês, tá bom? Então meus parabéns a você que tem realmente se dedicado. Pessoal, vamos lá para a correção, né? Como sempre, a gente começa com a correção e depois continua com o devido assunto. Então estejam aí em mãos com o livro didático, página 50. Vamos lá. Pessoal, para responder o livro didático, precisa, né, analisar esse mapa e mostra a densidade demográfica do Brasil. Vocês percebem aí que na região norte nós temos pouca densidade demográfica, mas aqui no litoral nordestino e na parte sudeste e sul você encontra uma maior densidade demográfica. Lembrando que densidade demográfica é a população relativa, os habitantes por quilômetro quadrado, quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Cite 3 unidades da federação com baixa densidade demográfica. A gente poderia citar 3, né? Tem várias aqui. A gente pode citar o Amazonas, a gente pode citar o Roraima, a gente pode citar o Mato Grosso, tá certo? Tocantins, Pará não, Pará tem aqui uma alta aqui mais ou menos. O Amapá também é baixa, então podemos citar alguns aí, ó. Roraima, Amazonas, Pará, Mato Grosso, então, alguns aí que vocês poderiam citar. Cite 3 unidades da federação que apresentam elevada, então tem vários aqui, né? Pernambuco, altíssima aqui, São Paulo, tá certo? O Rio de Janeiro, poderia ser também Alagoas, tá certo? Poderia ser o Paraná, então tinha vários aí que vocês poderiam citar, né? Tá aqui, ó, São Paulo, né? Ó, Pernambuco que eu citei, Rio de Janeiro que eu citei, tá certo? Aí tem outros aí que vocês poderiam citar, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, só seriam 3, você poderia citar aí vários, tá bom? Pessoal, terceiro, esse que deixa muita gente em dúvida, né? As áreas mais povoadas estão localizadas entre quais longitudes? A resposta é essa, tá certo? Mas eu vou explicar o porquê. Eu não gosto de mostrar, a resposta é essa e acabou. Não. A resposta é essa, mas por quê, professor? Aí vamos explicar, né? Vamos lá. Lembrando, é a aula do 6º ano, longitude e latitude. Longitude é a distância com relação aos meridianos, tá certo? Meridiano Greenwich é o de 0. Então nós temos aqui os meridianos que vai aqui nesse mapa de 70 graus, olha, meridiano 70 e meridiano 40 graus. Então supõe-se, obviamente, que mais ou menos aqui é os 50 graus, tá certo? E aqui mais ou menos é os 60 graus. Beleza? Então, aqui é 40, 70, 50, 60. A gente completou o quadrinho aí. Vamos lá. As densidades maiores estão localizadas daqui, vou marcar aqui para vocês, né? Daqui, olha. Daqui para cá. Então, essa área todinha aqui são as áreas, né, com maior densidade demográfica, que vai do ponto 55, que a gente não mostra aqui, olha, tá entre 50 e 60, 55 graus, e aqui também não tem o outro. Se aqui é 40, mais ou menos aqui será o 30. Então, ou seja, a resposta de 30, então os pontos com maior densidade vai de 30 a
55 graus. Como está na resposta, vocês podem averiguar aqui, olha. De 30 a 55 graus oeste, tá certo? Porque está indo para o oeste. E a outra, pessoal, é de 55 a 75 graus. Por quê? Eu vou mostrar as menos povoadas. É daqui, né, para cá. É o restante. São as menos povoadas. Estão de 55 a 75, 80 graus, tá bom? Então, não tinha mistério isso aí. Era um pouquinho mais complicado porque você precisava usar o raciocínio em lembrada dos meridianos, tá bom? A 4 não passei. Livro de atividades, pessoal. Tenho em mãos também, página 25 e 26. Pessoal, se tiver alguma dúvida sobre essas questões aqui, pode chamar depois no privado. Professor, não entendi ainda. Eu vou ter o maior prazer do mundo de lhe orientar para que você possa compreender, tá bom? Mas eu acho que ficou bem claro. Para responder, né, do livro de atividades, precisa comparar. Olha a comparação aí. Primeira coisa que você tem que comparar é analisar o título, né? Essa aqui foi em 1980, essa pirâmide etária, e essa foi em 2010. Tá certo? Vejam que a diferença em 1980, a nossa pirâmide aqui, vou pegar até um laser, né? Para mostrar com vocês aqui pelo laser. Ela tinha um formato aqui parecido com um piramidal mesmo, como se fosse uma pirâmide, de fato. Essa em 2000, a base já está o quê? Menor, a base já está um pouco menor aqui embaixo, olha. A base está um pouco menor do que em 80. E o meio aí já está bem mais largo, né, comparando-se com a base. E também, você pode ver que as pessoas estão vivendo mais. Lá em 80, o topo era bem fininho. Então aumentou um pouquinho aí, ó, esse topo, tá certo? Então você consegue ver algumas diferenças na estrutura de idades de pessoas que estão vivendo mais hoje, né, com relação a 1980. Isso foi 2010. Se a gente pegar o 2020, já está bem mais diferente, tá certo? Isso aqui é um gráfico de 2010. Vamos lá, pessoal. Considerando as populações jovem, adulta e idosa, qual era a faixa predominante em 80? Então, quem predominava era, né, os jovens, tá até aqui, né? Os adultos ou os idosos, tá certo? Vamos botar lá. Ok? Então seria o quê? A de jovem, de 0 a 20 anos. Você consegue ver que de 0 a 20 anos tem muito mais pessoas do que adultos e idosos. Isso em 80. Já em 2010, isso mudou. Vai ter muito mais adultos do que idosos. Olha aqui. De 20 anos para 60. Tá bem mais, a quantidade bem maior do que de crianças e adolescentes, tá certo? Ao comparar as duas primeiras faixas, tá certo? De cada pirâmide, o que se pode deduzir a respeito da estatalidade brasileira? Que era maior em 80 do que em 2010. Isso é óbvio. Nascia mais crianças, olha, do que atualmente. Então, ela está aqui respondendo que era maior em 80 do que em 2010. Nasciam-se mais crianças do que em 2010. Eu acho que isso aí não tem mistério, é bem fácil de analisar, mas se tiverem dúvidas, estou para esclarecer. Vamos lá. Justifique sua escolha, né? Aí você pode justificar. Constata-se que, diferentemente do que ocorre na pirâmide etária de 80, o primeiro degrau é menor do que o segundo, que por sua vez é menor do que o terceiro, revelando-se uma queda no índice de natalidade nos últimos 10 anos. Você consegue ver que os índices são menores, tá certo? Em 2010, ou seja, nascem menos crianças do que em 1980. Que mudanças, letra E, se percebem em relação à população adulta e idosa de 80 para 2010? É bem fácil. O gráfico inchou, ele aumentou, ele ficou mais largo, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Teve um aumento proporcional, um aumento bem maior de adultos e idosos em 2010 em comparação a 1980. Tá bem nítido aí no gráfico, vocês conseguem enxergar aí, tá vendo? Olha, vou mostrar aqui a vocês, olha a diferença aqui para a diferença aqui, olha. Tá bem mais inchado, bem mais largo esse gráfico. Conseguimos responder essa, vamos aqui para a próxima. O trecho da canção sugere uma distribuição desigual da população pelo território brasileiro, além de uma desigualdade de poder e de influência política entre o litoral e o interior. Em relação a esse tema, faça o que se pede. Observe o mapa, densidade demográfica e descreva,
de forma resumida, como ocorre a concentração da população brasileira nas proximidades do litoral e longe dele. Ou seja, você pode dizer que na faixa litorânea há uma grande concentração demográfica, uma alta densidade demográfica, e já no interior tem uma baixa densidade demográfica. Apenas isso, pessoal. Não tem mistério. Vou mostrar o gráfico para vocês novamente, para vocês poderem analisar isso. Tá aqui, deixa eu achar. Esse aqui, tá bom? Esse aqui, você pode ver que no litoral há uma altíssima densidade demográfica, já no interior do território, essa densidade é muito menor. Vamos voltar lá para a questão. Pronto. Então era isso. Não tinha mistério aí nessa questão. Se quiser fazer igual o livro, fica à vontade, tá bom? Mas o que eu respondi está correto. Finalizamos as correções e vamos lá para a aula, né? Movimentos populacionais. Pessoal, as migrações, o que é migração? É o deslocamento de pessoas, tá certo? De um local de origem para um local de destino. É uma pessoa que vai sair do seu local de origem para um outro destino, tá certo? Também ocorre dentro do país com grande densidade. Então não é apenas do país para outro país. Ocorre muito dentro do nosso próprio país. Por exemplo, você mora em Pernambuco, vai morar em Alagoas. Você mora em Alagoas, vai morar em São Paulo. Então há esse deslocamento muito grande no Brasil. Tá aqui esse mapa, é um mapa que a gente pode analisar e ver esse deslocamento, de onde sai, para onde vai, aonde chega. A gente vê aqui, isso em 2000, né? Em 2000. Se a gente pegar esse mesmo mapa, lá em 1980, por exemplo, a gente vai ver que esse fluxo era diferente. Era mais do Nordeste indo para o Sudeste. Vejam que ocorre o contrário hoje, né? Pessoas de São Paulo vindo para Pernambuco, por exemplo, para a região Nordeste, por exemplo. Por que isso? Porque há uma desconcentração industrial. As indústrias que se concentravam principalmente na região Sudeste estão se desconcentrando e indo para o interior também, vindo para o Nordeste, que é uma área que está crescendo muito, atraindo muitas empresas, né, devido às isenções fiscais. Então, tá ocorrendo esse inverso na década de 2000, tá bom? Quais são os fatores que contribuem para essa migração, para esse deslocamento? Lá no início, o primeiro fator foi esse aqui, ó, o êxodo rural. É a saída das pessoas do quê? Do campo para a cidade. Grifei aqui, ó, processo de migração de pessoas do campo para a cidade. Quais foram os fatores? Concentração fundiária, ou seja, a concentração de fazendas em mão de poucas pessoas. A Revolução Verde, que foi a chegada de máquinas para o campo, que acabou gerando desemprego. Pessoas que dependiam do campo para sobreviver, perderam esse trabalho para as máquinas. Por exemplo, uma máquina foi um trabalho de 100 pessoas, por exemplo. Bem como a precariedade de serviços. Você não vai encontrar serviço de qualidade na zona rural, de médicos hospitalares, de educação. Energia elétrica já tem, mas naquela época já não tinha com grande intensidade, tá certo? Então, mas esse fluxo hoje tem diminuído, até porque tem poucas pessoas vivendo no campo hoje no Brasil. É em torno de 10%. 90% da população brasileira hoje vive nas cidades. Apenas 10% vivem mais ou menos aí no campo. Então esse do rural não tem mistério. É a saída das pessoas do campo para a cidade. E o que é pendularidade? Aí eu preciso explicar a vocês com calma. É bem simples. É um deslocamento também, mas que ocorre diariamente, com retorno. Você não vai sair para morar nesse outro local. É o que acontece, por exemplo, com vários alunos do Cecília Meirelles, que moram em cidades circunvizinhas, Caetés, Capoeiras, Canhotinho, Angelim, como no meu caso, que moro em Angelim, e nos deslocamos para Garanhuns para estudo, a trabalho, mas no mesmo dia regressamos para o nosso local de origem. Ou seja, é uma migração em curto prazo, com pequenas distâncias, tá certo? Devido à oferta de trabalho e estudo. É uma migração que ocorre diariamente. Pendularidade ocorre, mas saímos de um local, vamos trabalhar, vamos estudar, mas regressamos para o nosso local de origem, no mesmo dia. É isso que funciona, é isso que ocorre com a pendularidade, é algo que ocorre em todo o país, tá certo? Geralmente, cidades menores dependem das maiores, como eu falei para você na hierarquia, tá certo? Então, Garanhuns, ele apresentam serviços de qualidade, serviços
maiores que muitas vezes as cidades vizinhas não têm. São hospitais, são o próprio comércio, são escolas, tá certo? Então por isso ocorre essa pendularidade, esse deslocamento diário das pessoas. Pessoal, vamos lá, indicadores econômicos, é importante isso aqui, eu vou ter uma maior calma para explicar para vocês, né? São números que representam a realidade social e econômica de um estado, de um país, né, de uma região. É muito importante porque tem como objetivo, né, mostrar as condições da população, tá certo? E vai facilitar para que o governo, né, ele possa, por exemplo, analisar quais são as áreas que ele precisa mais investir. Porque ele tem esses dados, vê como é que está a situação e começa a investir, tá certo? Quais são esses dados, professor? O Índice de Desenvolvimento Humano, a gente vê muito falar sobre isso. Talvez alguns não conheçam ou não saibam o que é, mas já ouviu em alguma vez na vida falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. Foi criado pela ONU, tá aqui, olha, em 1990 e vai de 0 a 1. É um índice que mede o desenvolvimento do país de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior, certo? Tem algum país com 1? Não, aí seria a perfeição, tá certo? Mas tem países tão próximos, 0,977, acho que foi o maior que eu vi. Foi a Noruega, o maior índice de desenvolvimento humano. Como é medido esse índice? Ele vai pegar dados aí da saúde, como por exemplo, a expectativa de vida da população. Vai pegar dados da educação, tá certo? Média de anos que as pessoas vivem, média de anos que as pessoas estudam. E, por exemplo, a renda. Então são 3 dados: saúde, educação e renda, tá certo? A renda por pessoa. Aí faz o cálculo e vê como é que está a situação desse país, o Índice de Desenvolvimento Humano. De 0 a 0,5, o país é um país subdesenvolvido. De 0,5 a 0,8, o país está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. É o caso do Brasil. E acima de 0,8 é um país desenvolvido. O Brasil não chegou nesse patamar, mas está bem próximo. Está bem próximo desse patamar aí, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, tá bom? Temos também o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano por município. Além desses 3 dados, eles acrescentam mais alguns dados aí importantes para fazer esse mapeamento da população. Temos também, pessoal, o índice de Gini. É um índice que vai medir a desigualdade social e a concentração de renda. É um índice que mede a desigualdade. Então ele compara os 20% mais ricos, os 20% mais pobres daquele país, e o que ficar entre meio termo aí é a diferença entre os mais ricos e mais pobres. É a desigualdade. Também vai de 0 a 1. Olha aqui, de 0 a 1. Mas quanto mais próximo de 1, pior. É diferente do outro. No Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente viu agora há pouco, quanto mais próximo de 1, melhor. Nesse não. Quanto mais próximo de 1, pior. Por quê? Quanto mais próximo de 1, mais desigual será o país. Tá certo? Quanto mais próximo de 0, menos desigual será aquele país. Ok? Então o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, segundo o índice de Gini. Está mais próximo de 0 do que de 1. Então é muito desigual. Os mais ricos ganham mais e os mais pobres ganham bem menos. Então a desigualdade é bem grande aí no Brasil. Índice de Gini. Próximo. Taxa de desemprego ou desocupação. Olha o nome. Vai mostrar quantas pessoas têm desempregadas no país. Tá certo? E esse número era altíssimo. Vinha caindo, graças a Deus, de 2019 para 2020 estava caindo esse índice de desempregados. Mas agora, com essa pandemia aí, a gente teme pelo pior, né? A gente sabe que vai ter muitas, mas muitas pessoas desempregadas. Já estão, e aquelas que não vão conseguir arrumar emprego breve, porque não é fácil você voltar, né? Já estamos aí quase 4 meses com algumas empresas totalmente fechadas. Então, não é fácil. Então, esse índice aí vai medir a taxa de desemprego do país. Que nós temos aqui um textozinho, tá certo? Que mostra o papel da mulher no mercado de trabalho, ou seja, é um texto que mostra que mudou-se nos últimos anos o papel da mulher. As mulheres viviam mais como donas do lar, né? Não exerciam papel
importante com relação a empregos. E hoje não, hoje ela está no mercado de trabalho, hoje ela se informa, hoje ela estuda, hoje ela trabalha de fato. Então houve uma mudança nesse cenário e a mulher cada vez ganha mais destaque nesse mercado de trabalho, tá certo? Se qualificando e assumindo postos aí que muitas vezes antigamente eram postos só de homens, né? E hoje não, a mulher também ela se insere nesse mercado de trabalho, isso é importante, é a igualdade, isso é muito, muito bacana, tá bom? E finalizando, tem mais um índice, né? O índice de vulnerabilidade, vai mostrar as pessoas que estão em exclusão na sociedade. Então, quanto mais próximo de um, maior a vulnerabilidade, ou seja, é ruim, né, de um município. Se esse município é vulnerável ou não, tá certo? Então aí pega várias informações e vê, né, se esse município está vulnerável ou não, beleza? Então vimos aí alguns índices, a gente viu o IDH, tá certo? Índice de Desenvolvimento Humano, quanto mais próximo de um, melhor. Compõe renda, compõe economia, compõe saúde e compõe educação para fazer esse mapeamento. Vimos o índice de Gini, que mede a desigualdade, quanto mais próximo de um, pior. Vimos também a taxa de desemprego, né, que é um fator importante para ver como é que está a situação dos desempregados. E vimos agora o índice de vulnerabilidade também, quanto mais próximo de um, pior. Maior a vulnerabilidade daquelas pessoas que vivem naquele município. Tantã! Chegou agora na hora do desafio, né, pessoal? Primeira questão, pessoal, um movimento que ocorre em períodos curtos e com pequenas distâncias entre municípios. De que movimento este se refere? Epa, a gente viu isso agorinha, né? Ocorre em períodos curtos, com pequenas distâncias entre municípios, é algo diário, né? E aí, o que é isso? Qual dos indicadores econômicos mede os níveis de desigualdade? Então, daqueles indicadores que a gente viu, qual mede os índices de desigualdade? Vai lá e faz, né? Para ganhar os pontos extras aí. Muita gente espera aí, fica ansioso para entregar o mais rápido possível para conseguir o ponto extra. Tem que me entregar corretamente. Juntou com a atividade, hoje está bem mamatinha, só o livro didático, página 54, tá bom? Então me entrega a hora do desafio, junto com o livro didático, até amanhã, quinta-feira. Lembrando que quanto mais demorar a me entregar, menos chance terá de ficar entre os 5 primeiros, para ganhar o desafio aí. Mas, né, não tem problema. Quer me entregar amanhã, sem problema algum, desde que me entregue até amanhã, tá bom? Pessoal, é isso, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.